bem-vindos a mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, feita a última sessão do seminário deste ano de 2015, e vamos encerrar, talvez até merecendo a proximidade da data festiva, enfim, com arte, dificilmente poderíamos encerrar de melhor forma. Encerramos com esta intervenção, este seminário da professora Leonor Soares, e com ele, ao encerrarmos o seminário, encerramos também este percurso que fizemos ao longo do ano sobre a história da Diocese do Porto, uma revista sobre múltiplos ângulos, e de um certo ponto de vista também encerramos, ainda não totalmente, mas parcialmente, o ciclo comemorativo dos 900 anos da restauração definitiva do Porto. Em nome da organização do seminário, começo por agradecer à professora Leonor Soares a simpatia e disponibilidades para estar aqui connosco. Como podem verificar através da folha que foi distribuída, que é sempre distribuída, a professora Maria Leonor Barbosa Soares é professora auxiliar do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem responsabilidades várias a nível académico e tem como área de investigação a história da arte contemporânea. É para mim um prazer tê-la cá, por várias razões, além de ser uma excepcional colega, é sobretudo uma boa amiga e, portanto, é com muito gosto que a temos cá. Passo-lhe a palavra, como costume, andará uma exposição à volta de uma hora e um quarto, mais coisa, menos coisa, e depois segue-se o debate, como sempre ocorre. Muito obrigado. Obrigada a todos. Eu agradeço de uma maneira muito particular ao professor Luís Amaral este convite, pela confiança que ele revela e pelo risco que corre. E agradeço à organização do Seminário de História Religiosa por me ter dado a oportunidade de partilhar aqui algumas reflexões. Tenho que fazer umas breves considerações sobre a estrutura da apresentação para que se perceba no decorrer o meu alinhamento. Esta estrutura considera duas partes, portanto há aqui dois momentos muito diferentes. No primeiro momento vou fazer algumas referências às considerações que foram feitas ao longo do século XX sobre o espaço religioso, a arte integrada nesse espaço religioso e a sua relação com o movimento litúrgico ou as reflexões independentes sobre a liturgia e o espaço religioso, de forma a poder dar uma base de reflexão para depois, já numa segunda parte, fazermos um trajeto fluido em dois edifícios já inaugurados no século XXI, que são duas capelas, uma capela paroquial e uma capela privada. E, portanto, constituem exemplos particulares do entendimento dos objetivos do espaço, mas, do meu ponto de vista, e agora tem aqui este lado, que é a forma como eu me emocionei a ver estes espaços, assumindo aqui mesmo a emoção, e portanto vai ter esta subjetividade até nas fotografias que tirei, mas gostava que essa segunda parte já fosse comentada e já fosse um momento de diálogo. E então começo por referir esta encíclica. Porquê? Porque, sendo esta encíclica de 47, tem aqui os negritos são meus, tem as indicações que foram, que correspondem às grandes preocupações dos sacerdotes, liturgistas, teólogos, desde o início do século XX, e até em alguns casos que já vinham sendo anteriormente discutidos. E, portanto, é com esta encíclica que nós vamos encontrar um dos momentos em que se reconhece o trabalho realizado antes e a Igreja concretiza parte daquilo que foi a luta do movimento litúrgico. E se nós pensarmos que há, na primeira década do século XX,
uma data, o que se considera o nascimento do movimento litúrgico, como já estamos a ver, isto significa 40 longos anos de tentativas para fazer chegar ideias às hierarquias superiores da Igreja e, portanto, anos de discussão, em congressos vários, em encontros, em semanas litúrgicas, etc. Portanto, esta indicação do fervor em relação aos estudos litúrgicos, que é um dos objetivos do movimento, o aprofundamento da liturgia e, de uma maneira geral, do significado da participação, o significado das orações litúrgicas, a noção dos fiéis como corpo místico, a relação dos fiéis com Cristo dentro desse corpo místico e a noção da participação participação que depois se irá ativa e consciente nas liturgias. Há aqui um pormenor que é referência aos mosteiros beneditivos, que já vou à frente voltar também a referir. Esta outra ideia, neste outro ponto, a noção de que a prática da liturgia e do culto é interno e externo, e portanto há uma ligação que logo se estabelece aqui com a correspondência entre o que é qualquer coisa de formal e visível do exterior e aquilo que é o sentimento, a percepção do que é a liturgia no interior de cada um. Esta afirmação, tudo que vem da alma, é naturalmente expresso pelos sentidos. Eu sublinho isto porque as questões da sensibilidade estão relacionadas com as formas, não é? E é pela sensibilidade que nós temos percepção de um conjunto de conceitos da própria liturgia e através dos sentidos, não é? E da elaboração dessa informação, e isso voltará a ser valorizado e é sempre valorizado pelo movimento litúrgico. Depois, a questão de ser social, que nos indica uma preocupação com a ideia de comunidade e da ideia de estar em conjunto como assembleia, que vai ser várias vezes referida e sublinhada. E, portanto, de uma forma geral, esta noção da Sagrada Liturgia requer que estes dois elementos estejam intimamente ligados. Portanto, aquilo que é exterior e o que é interior. O que ela não se cansa jamais de repetir toda a vez que prescreve um ato externo de culto. De outro modo, a religião se torna um formalismo sem fundamento e sem conteúdo. E era acerca deste formalismo que não é que se colocasse a questão sequer de não ter fundamento nem conteúdo, mas era da sua inacessibilidade às pessoas em geral, que era a preocupação com isso que se tornar o maior ponto e o maior incentivo para alterações desde o início do movimento litúrgico. Em relação a esta ideia da adaptação dos novos materiais às formas, ou seja, uma atualização em relação às práticas artísticas e às artes plásticas, neste sentido de deixar de haver materiais que se considerem nobres por excelência e considerar que qualquer material que corresponde a qualquer outro nível de realização na arquitetura e nas artes plásticas corresponde a uma atitude perante a vida, a uma relação com a vida, que esse material possa ser utilizado e a sua articulação é que vai gerar sentidos. E, portanto, não é uma das coisas que nós encontraremos é a recusa da subtusidade pela subtusidade, uma aproximação a uma simplicidade que, de facto, nas artes plásticas tem correspondência, até desde as primeiras vanguardas e depois nas segundas vanguardas também, uma atitude progressivamente minimalista,
mas que vai corresponder a uma das ideias do Luís Vanderloo, um arquiteto que por acaso também está ligado a um dos líderes do movimento litúrgico, Guardini, como já vamos ver à frente. Ora bem, e então, fazendo um pouquinho a história e pensando nomes fundamentais. Lambert Bodin, que surge na história do movimento litúrgico associado a toda a reflexão sobre a liturgia, e na história do movimento litúrgico isto aparece a partir deste congresso em Malines. Não é porque eu não tivesse pensado nas coisas antes, evidentemente, e isto já viesse a ser com ele e com outras pessoas desenvolvido a nível de reflexão, mas é porque a partir deste congresso se entra em ação. Portanto, a conferência que ele dá e que valoriza a comunidade e a acessibilidade dos sentidos e dos rituais à comunidade de uma forma abrangente, vai ser imediatamente posto, concretizado, de forma a que alguma coisa se mude. E as propostas de ação, resumindo muito, porque Bodin tem uma extensa atividade de divulgação das suas ideias a vários níveis, mas passa por um boletim mensal, uma revista bimensal, opúsculos, um missal, e passa por esta tradução dos textos essenciais, por exemplo, numa missa, no sentido de poderem ser percebidos, eventualmente lidos antes, de forma que, durante a celebração, as pessoas soubessem qual era o tema, soubessem aquilo que se estava de facto dizer, não é? E tentar, portanto, uma aproximação ao sentido dos vários momentos da celebração. Refiro também, por data desta edição, 1914, um livro que compila o seu pensamento, e porque ele está ligado à Abadia de Montcésar, a Abadia de Montcésar tem, através de António Coelho, um peso na cultura portuguesa, e aqui também os monges beneditinos em geral. Portanto, nós temos António Coelho presente em Montcésar, inclusivamente aluno de Lambert Bodin, e eu próprio, depois, também professor lá. E a partir do regresso dele a Portugal, ele vai dinamizar também aqui toda a reflexão sobre a liturgia. E a liturgia aqui tem um peso muito particular, porque mesmo vendo aquilo que os arquitetos contemporâneos dizem sobre a liturgia, pode-se resumir a isto: a liturgia para o arquiteto que tenha que fazer um edifício religioso é programa. Isto é muito discutível, era uma das coisas que eu gostava depois de que se falasse. Mas esta ideia da liturgia ser programa foi uma orientação de facto e deu origem concreta a soluções muito particulares, até muito ligadas a orientações, a tentar corresponder às orientações. Portanto, também veremos que noutros casos há situações em que é realizado um edifício que é verdadeiramente um edifício de autor. E de autor do ponto de vista do plástico, não é? E até que ponto é que um edifício que seja assim, o edifício de autor, e estava a pensar na igreja de Vence de Matisse, também pode, nessa verdade, depois voltaremos a nesta ligação forma-função, mas de uma maneira vital e orgânica, também possa ser um veículo para um suprassensível que comum à religião católica, ou à Assembleia Católica, mas que nos serve aqui para uma ligação com outra preocupação que começava a ser colocada persistentemente, o ecumenismo. Um espaço que pode ser ele próprio estímulo para uma reflexão que ultrapassa só uma profissão de fé. Ora bem, Bernardino Costa, que nós, como
autor, não é? Conhecemos ligados a toda a história do movimento litúrgico, faz aqui uma síntese que não... Ou melhor, eu assumo que escolhi esta citação por me parecer ser interessante como síntese do pensamento de António Coelho e, portanto, e que corresponde também às preocupações gerais. A liturgia é, portanto, uma lição de fé transmitida aos fiéis em fórmulas, símbolos e gestos sensíveis e populares. Para melhor a transmitir, a Igreja serve-se dos seus ministros para distribuir o pão da Palavra de Deus. Deste modo, a pregação torna-se o meio principal que o sacerdote pode dispor para difundir as verdades da fé. A liturgia celebrada, com suas fórmulas e gestos, fornecerá a matéria essencial da pregação. E chamo aqui a atenção para a pregação, porque é esta vertente de comunicação também muito ligada a todos os outros âmbitos da ação da pastoral, que passará a ser um dos grandes interesses do movimento litúrgico. E, por outro lado, porquê o contexto do surgimento desta preocupação sistemática? Porque havia a necessidade, como dirá depois no movimento de renovação da arte religiosa também, a necessidade de aproximar a Igreja do mundo laico, que estava no início do século a questionar todas as verdades e, sobretudo, a questionar mesmo a existência de Deus e a possibilidade do ser humano de se relacionar com uma entidade que correspondesse àquela que seria a pedra a pedra fundamental e o objetivo último de alguém ser crente na religião católica. Portanto, uma síntese das preocupações fundamentais. A liturgia como fonte de expressão de espiritualidade e meio de renovação espiritual. Neste sentido, os próprios atos litúrgicos renovariam, se acessíveis, se sentidos, a espiritualidade de cada um. A liturgia como vida da Igreja, entrando aqui o conceito de Igreja-comunidade, a participação mais ativa e consciente dos fiéis nas celebrações, o conhecimento das Escrituras, que era visto, não é, e constatado ser muito diminuto, o estudo da liturgia, aqui neste caso mais pelos sacerdotes, a tradução e divulgação de obras de reflexão sobre esses estudos, a tradução dos textos da missa nas línguas vernáculas, um objetivo que será concretizado mais tarde, a divulgação do missal como meio de promover a participação dos fiéis, a valorização dos momentos fundamentais do ano litúrgico para que houvesse uma relação entre a vida e os ritos, que criasse um vínculo e houvesse uma razão extra-religiosa para as pessoas estarem unidas. A comunhão na missa, um problema que se coloca, dado no início do século XX ser muito comum, ou mais comum até comungar na missa, a comunhão ser um ato individualizado e, portanto, não ter relação com a celebração total. A valorização da homilia, porque a homilia tem um papel do ponto de vista de explicação do texto, que estava a ser descurado pelo hermetismo do discurso, valorização da reunião da comunidade, recuperando o significado da ceia pascal, e depois a ideia de Cristo como figura central, que vai ser Cristo e a ressurreição, vai ser mais valorizado. Aqui é Cristo ressuscitado, chama a atenção, em contraste com a ideia do sacrifício e a ideia da cruz. Portanto, aqui a ressurreição como sendo o centro e a ideia fundamental. Ora bem, a propósito da ação e contribuição dos beneditinos, de facto, e como vemos aqui o Frei Geraldo a apontar, eles, nestas várias abadias, criaram momentos de reflexão sobre a liturgia, é um facto. Os beneditinos, diz Frei Geraldo, talvez melhor que ninguém no contacto cotidiano no ofício divino com as celebrações litúrgicas, chegaram por isso a uma espécie de conhecimento por naturalidade, que lhes permite usar as múltiplas linguagens a que a
recorre. Movimento, repouso, tempo, cerimonial, gestos, palavras, silêncios, música, canto, arte. O espaço litúrgico é para eles um lugar da reflexão global. Na liturgia, enquanto culto de Deus, a arte não é apenas uma questão decorativa, meramente estética. Ela tem sempre uma função mitológica que transporta o crente à própria fonte da beleza. Eu queria referir aqui, porque estou a citar Frei Geral, porque me pareceu que esta afirmação era pertinente, claro, mas também por outra razão pessoal, porque ele foi meu professor de uma disciplina magnífica, a História Comparada das Religiões, há décadas, quando frequentava a licenciatura em História e Variante Arte. E se não fosse ele, provavelmente eu não estava a tratar este tema, nem me tinha interessado nos espaços religiosos. Exatamente porque a capacidade de relacionar as motivações, seja qual o credo, as capacidades de fazer sentir o apelo a qualquer coisa que está para além do puramente sensível, e a forma como ele entendeu o ser humano foi fundamental no meu percurso a partir daí, e portanto tenho aqui que lhe agradecer. Ora bem, e então, embora nós tenhamos aqui duas alternativas ao trabalho dos beneditinos, destes dois sacerdotes são de facto pontos de referência para as artes e têm que ser também mencionados. Por um lado, Guardini, que há um bocadinho já referi, por outro lado, Marie-Alain Couturier, que, de um ponto de vista da prática portuguesa, tem até uma ligação muito mais forte. Portanto, nós por um lado temos, embora devo dizer que Marie-Alain Couturier começou por entrar numa ordem beneditina, mas depois fez um viciado numa ordem dominicana. Mas a verdade é que ele é dominicano. Ele, próprio artista plástico, ele será autor de vitrais e aguarelas, frequentou os ateliês de arte sacra que foram dinamizados, por exemplo, por Maurice Denis, um pintor que nós conhecemos ligado ao simbolismo, dentro do simbolismo, ao sintetismo, mas que era uma das pessoas que pensava a importância da arte sacra, mas ele frequentou os ateliês enquanto jovem, e depois vai, com Pierre-Raymond Rigamé, estar na direção da revista L'Art Sacré, um dos maiores divulgadores das questões das relações entre a arte e a arquitetura e o lugar das artes plásticas na arquitetura religiosa. Esta referência ao tempo que esteve nos Estados Unidos e no Canadá está aqui por uma razão, é que lá ele vai encontrar um conjunto de artistas e vai, no tempo que está lá, quando volta, vai ter o seu universo plástico e a sua noção de arte também transformada e ampliada, porque há vários momentos na forma de abordar a arte e as formas e nos conceitos plásticos que nós encontramos quando lemos os vários textos de Alain Couturier. Ora bem, em relação ao Guardini, nós temos aqui alguém que vai ter uma influência enorme no grupo de jovens que estavam num momento de encontrar caminhos muito dispersos na sua revolta contra a sociedade, contra a autoridade, contra todas as restrições comportamentais, e o que Guardini revela é que, sobretudo, é um pedagogo e, sobretudo, achou que essa expressão na juventude que encontrava que podia ser orientada e, de alguma maneira, age como pensando, se não os agarro, perdem-se. Não têm maneira de lutar
lutar contra este mundo, se não os agarro, perdem-se. E então, nesse contacto com o grupo de jovens do Quickborn, de facto, vai nascer uma prática diária que é, quando vemos as reflexões e os textos dele, me parece particularmente significativa, porque é esta ideia de ser 24 horas alguém que está a relacionar a teoria e a ação. E era também esta integridade. De qualquer maneira, chamava a atenção para os arquitetos que se relacionaram mais com ele vai produzindo o texto sucessivamente, mas os arquitetos, aqui encontramos o Maison Derot, que há pouco referi, e ao mesmo tempo com o Couturier, para além de outros, alguns nomes particulares de que resultaram obras de arquitetura e de integração de obras de arte. A vertente de trabalho dos arquitetos mais ligados a Guardini é num sentido mais depurado e uma vertente mais geometrizante, mas far-se-ão na Alemanha várias experiências de espaços litúrgicos com plantas basilicais, plantas centradas, etc. E há várias experiências, alguns referirei muito rapidamente. No caso de Alain Couturier, como veremos, até em relação às realizações portuguesas, a presença dele vai ser evocada. Guardini, nesta altura, diz: o nosso tempo está maduro para a liturgia pela nossa necessidade interior. Isto está em 23, a falar de dizer isto em 23, não é? Pela nossa necessidade interior. Devemos aprender a expressar o nosso interior e o nosso exterior, e ter a partir do exterior e ver e ler a partir do exterior o nosso interior. Temos de voltar a ser capazes de aceitar o simbólico. Parece-me algo muito interessante, porque se nós pensarmos o que é que o Kandinsky diz por esta altura também, há aqui uma proximidade. Então, o que se fazia na arquitetura por esta altura que deixou lições? Nós temos, em França, Perret a pensar que este é o edifício modelo a nível do trabalho em betão, na arquitetura religiosa. Portanto, no caso do Auguste Perret, ele vinha fazendo trabalhos em betão, mas por outras circunstâncias, não é? Garagens, edifícios de habitação, desde o princípio do século. Mas nesta altura está a fazer betão à vista, a relacionar com vitral. Na igreja de Notre-Dame de Nancy, em que, como veem, nós temos uma nave que funciona como uma nave única, embora há a sugestão de uma tripartição, mas apenas pelas colunas que também são em betão. E esta utilização do vidro, eu estava a dizer vitral, mas de facto aqui só muito pontualmente é que é vitral, porque isto é vidro dentro de uma grelha de betão, ou de cimento, portanto não é vitral, só tem pontualmente uma vitral. Como estão a ver aqui, integrado nessa própria igreja. Se virem as várias fotografias deste edifício, é um dos momentos interessantíssimos de coerência a nível do desenho entre todas as geometrias desta igreja e todos os elementos da arquitetura. Seja o púlpito, sejam pormenores do mobiliário litúrgico, tudo tem coerência. É um dos grandes momentos de desenho e é também um dos grandes momentos em que se percebe que a arquitetura e a arquitetura de betão, aquela que é usada nas coisas mais banais, mais insignificantes do dia a dia, pode, com a tal articulação, ser tão poderosa do ponto de vista expressivo no espaço litúrgico como uma arquitetura tradicional. Ora bem, outro exemplo, e passamos para a Suíça e passamos para a Suíça aqui um dos outros centros que terá uma enorme influência em Portugal através do arquiteto sacerdote João de Almeida e no movimento de renovação à arte religiosa, e de novo betão armado e
aqui uma acentuação desta de forma paralelepipédica, extremamente simples, o alinhamento da rua do edifício, encontra-se o edifício como se fosse um armazém. Não é? Vou voltar a referir isto porque é esta aproximação às outras arquiteturas pontuada apenas por um elemento que as distingue, que nós vamos encontrar na segunda metade do século XX também em Portugal. E reparem isto, que é um dos efeitos maravilhosos do botão, porque têm aqui, e que me parece ser extremamente significativo, têm aqui um ponto em vários casos. E é esta relação. Estamos perante um material cinzento, áspero, com manchas, que revela até a parte construtiva, até mostra que foi cada um destes elementos, cada uma destas placas, que teve uma caixa que foi moldado. Parece, tem esta base crua de algo que é colocado tal qual, sem mais nada. E vejam como, ao estar colocado à beira de vidro colorido e de vitral, ele exponencia a luz do vitral, recebe-a, transforma-se e cria, em contraposto, uma situação que tem a ver com a vida, que é o confronto entre as coisas. Não há idealismos, não há procura de uma beleza estereotipada, a vida é feita da rudeza e da extrema delicadeza, da rudeza no dia-a-dia. E a capacidade de transmitir nestes edifícios essa realidade global da vida também é uma das coisas que os vai tornar capazes de diálogo, porque estão muito... é sentir que a existência comporta estes confrontos, os antagonismos, e comporta, sobretudo, um nível de realidade brutal que se conjuga em nós mesmos com todas as aspirações mais delicadas, etc., que possamos ter. Ora bem, outra igreja fundamental, Igreja de Aço. Estou a passar exemplos pelas suas experiências. Esta é uma igreja que tem, em relação às igrejas de Portugal, uma importância tão grande como as outras, porque, de facto, há aqui uma estrutura de aço que se torna visível. Os revestimentos em cobre não são apenas revestimentos. Os revestimentos em madeira pontuais também são apenas revestimentos. Vendo uma fase da construção e todo o edifício é criado a partir desta ideia que trabalha-se o metal. E a parte de incorporação no metal do vidro vai determinar o ambiente de luz e também permitir a atmosfera de difusão e unificação. Aqui é também importante o facto de haver um sentido de convergência já não é uma planta retangular simples, há um sentido de convergência para o altar e uma aproximação que depois será desenvolvida e intensificada, mas uma aproximação à zona do presbitério. Extremamente simples e toda a Assembleia envolvida por esta luz a partir de uma base fria, supostamente fria, de aço. Exercícios sobre a planta centralizada, vou passar rapidamente, mas só para... estamos nos anos 20, não é? A tentar, esta obra não foi realizada, esta sim, e é um exercício interessante, embora, portanto, planta centralizada, aparente, porque o altar está sob uma das parabólicas, apresenta-se com esta volumetria algo inóspita, mas as descrições, eu nunca visitei,
mais descrições, aponta para a sensação de agradável de luz no interior e a surpresa de cruzar a entrada e de entrar num espaço que propicia a meditação. De qualquer maneira, a bordas parabólicas são muito experimentadas na arquitetura religiosa. Nós vamos encontrar o Niemeyer também a utilizar as parabólicas e o nosso arquiteto Luís Cunha dirá no seu texto dos anos 50 sobre a arquitetura religiosa que houve uma altura em que os arquitetos pensavam que a parabólica ia ser a nova ogiva, o novo arco quebrado. Mas, de facto, que a questão era como usar a parabólica. E ele vai considerar que o Niemeyer conseguiu, de uma forma muito particular, mas muito eficaz, fazer em Pampulha a melhor utilização dessa forma. Ora bem, ligado ainda a Bardini, como há pouco estava naquela lista, Schwarz é um arquiteto que trabalha também no âmbito do grupo Quickborn, e portanto o grupo Quickborn tinha a sede no Castelo de Langenfels e ele vai trabalhar estes espaços e vai alterar pré-existências para os tornar espaços litúrgicos. Um exemplo temos aqui e queria que vissem esta afirmação, não é? Não queríamos criar algo vazio, porque isto é uma das vias mais minimalistas do percurso do Schwarz. Mas ele dizia, não queríamos criar algo vazio, queríamos criar uma abundância distinta. Não é? E isto também é é interessante, até porque se nós associarmos ao Mies van der Rohe e à ideia do less is more, não é? E todas as tendências do minimalismo vão influenciar a arquitetura religiosa nessa depuração e no registro do essencial. Mais imagens do Schwarz no mesmo espaço. E então, um comentário. Não foi por Rodenfeld, mas sem Rodenfeld, sem esta experiência, não teria ocorrido que a língua materna fosse utilizada em relação ao latim na igreja de uma forma natural, sem nenhum gesto revolucionário. Não foi por Rodenfeld, mas sem Rodenfeld, não teria ocorrido que a comunidade participasse no cálice eucarístico. A Igreja tinha exigido a esta geração de pioneiros uma dolorosa renúncia e foi impossível que isto surgira de uma juventude que seguia igual aos adultos, conservando a sua autenticidade e a sua identidade. Portanto, a experiência com o grupo de Quickborn a ser fundamental. E tem aqui uma outra obra, mais neste caso não é uma utilização de uma pré-existência, portanto é uma realização de um espaço que está de acordo com várias propostas do movimento moderno. Formas paralelepipédicas, depuração visível, o tal vazio cheio, não é? Mas uma das coisas que me parece questionar é que estes vazios enchem-se pela maneira como nós olhamos, porque às vezes também são vazios mesmo, não é? Quer dizer, tudo depende do olhar. Também creio que temos que ter isso em consideração. E das pessoas, não é? Sem dúvida, e dos momentos. Mas é um edifício muito relacionável com a ideia do reboco, do estilo internacional e com esta simplicidade geométrica. Quando o espaço sagrado se funde totalmente com a comunidade dos seus atos, quando se constrói por meio da liturgia, quando desaparece outra vez com ela e quando se prescinde de qualquer atuação arquitetónica. Portanto, aqui estamos num registro, num grau zero. No início não há nada mais que o espaço e depois não nada mais além do espaço. O senhor passou. Ora bem, interessante esta consideração sobre todas estas propostas, que já acompanharei com outras, mas porque nesta data de 56 nós temos da parte de Pio XII uma valorização de todo o trabalho realizado pelo movimento litúrgico. Já voltaremos a estas datas
e para ver outras considerações, mas isto foi também um texto que permitiu dar conforto, digamos, a quem lutava por esta renovação. Reparem aqui também como Nuno Portas, que se vai referir ao arquiteto Schwarz, a propósito de uma exposição que foi aqui uma grande mostra das igrejas na Alemanha, e ele diz: as experiências dos últimos anos só confirmam que não basta obter um perfeito mecanismo de funcionamento litúrgico, mas é ainda necessário criar uma vibração das formas artísticas que reflita e atue sobre a renovação da mentalidade, que se tem operado e opera irreversivelmente nas comunidades cristãs deste tempo. A obra de Schwarz é altamente exemplar porque a sua busca se alimenta há um tempo em ambas as fontes. E reciprocamente é essencial sentir a força expressiva dos seus ambientes para tomar o peso e o sentido da vivência cristã no mundo moderno. Esta exposição precisou de comentários, porque não houve texto paralelo nem de catálogo que fizesse a interpretação das imagens. E, portanto, Portas, que vai ser um dos nomes do movimento de renovação da arte religiosa, não é? Ele está aqui a tentar fazer uma ligação com o público em geral daquilo que esta exposição podia ter trazido de novo. Ora bem, passando para França, relações fundamentais entre a Igreja e as artes plásticas. Aqui, sob a mão de Marie-Alain Couturier. Esta é uma igreja que tem colaboração de dezenas de artistas. Não, dezenas, enfim. Quase duas. Bom, tem no seu conjunto este número imenso de obras de arte. Nós vamos encontrar aqui algumas que, como esta, que ficaram na história da escultura sacra, de Germaine Richier, que já mostrarei, a participação de Alain Couturier com vitral, a participação de Matisse, etc. Aliás, Couturier participa com 2 vitrais, eu é que só tenho a imagem de um. Mas isto levanta outra questão, que aliás foi colocada. É que a profusão de obras de arte acaba por poder interferir no próprio espaço enquanto espaço religioso. Não é? E aqui, embora, claro que a possibilidade da construção desta igreja fosse muito significativa do ponto de vista da ligação dos artistas com a igreja, e era muito significativa por isso, mas de facto tem um conjunto tão grande de obras. Do meu ponto de vista, deve ser delicioso visitar, não é? Do ponto de vista, não sei se conseguiria neste espaço ver mais do que as obras de arte, mas isto é uma questão que ponho porque não visitei, mas que também corresponde a muitos comentários. Ora bem, temos aqui então o Padre Couturier com o vitral, Matisse com um desenho no azulejo muito semelhante àquele que fará na igreja de Vence, e façam uma ponte ao desenho no batistério da Igreja de Marco de Canaveses de Cisa, que tem uma estreita ligação com o desenho de Matisse em Vence aqui. E temos o Cristo da Germaine Richier. Este Cristo, como podem estar a imaginar, foi uma obra muito polémica. Ele dá origem à Carrère de l'Art Sacré, porque é uma figuração que para nós agora não traz problemas, porque entretanto temos um conjunto imenso de artistas que criaram obras expressionistas cheias de informalismo com a figura de Cristo, mas nesta altura é absolutamente pioneira. Não é? E portanto esta teve que ser retirada, só voltou a ser colocada há muitos anos depois. O confronto entre esta figuração e esta configuração que aponta sobretudo para a ideia do ser sofredor e do ser que está, o próprio informalismo no registro está completamente pauperado do ponto de vista físico, mas é muito físico por esta realidade. Trouxe problemas do ponto de vista de diálogo.
largo e do ponto de vista de símbolo. Matisse na Capela de Vence, e aqui o problema é a tal autoria. É que isto é uma obra de alguém que, de facto, quis construir um espaço em que pudesse todos os seus princípios estéticos. É uma obra de afeto e de agradecimento a uma pessoa, que depois se tornou também freira, Monique Bourgeois, mas é uma obra em que não há, da parte de Matisse, uma tentativa de se coordenar com as indicações da Igreja. Não é? É uma obra muito pessoal. E, embora com Couturier a considerar e a apoiar, tem portanto, tem esta dimensão da autoria a sublinhar tudo o resto. De qualquer maneira, gostava que reparassem aqui na colocação do altar, porque o altar une duas naves, ou melhor, um transeto que se torna espaço de assembleia e uma nave mesmo, e o interior. De novo, o desenho no azulejo e a linha, a questão da linha e desta simplicidade, o contraste na zona do altar entre a pedra e os vitrais, a ligação aqui de uma simbologia muito primordial, das próprias plantas e dos vegetais, o símbolo do crescimento da própria planta, a ideia do ar, da raiz, etc., que é a simbologia não comum, mas organizada aqui. A escolha da cor da pedra para ser uma cor para o altar, próxima da cor do pão, explicitamente, e todos os reflexos que estas superfícies causam. Nesta capela, o meu objetivo principal era equilibrar uma superfície de luz e de cores com uma parede lisa, com um desenho negro sobre branco. Portanto, as questões plásticas, sobretudo, mas um resultado muito interessante, e aqui eu não posso deixar de referir a quantidade de vezes, e é uma coisa que encontraremos no texto, aliás, em vários textos até dos Papas, que é a quantidade de vezes que nós, durante uma obra de arte, temos naquela obra de arte, com aquele material, e estava agora a pensar no Amor e Psique do Canova, como é que aquela imagem, aquele material, consegue, apesar de não ter nada a ver com a arte religiosa, mas nos consegue criar esta passagem para uma outra realidade. É como se nós, perante a forma como a mármore reflete, como a mármore difunde a luz, como se relaciona com o envolvente, aquela obra nos dá-se possibilidade de ser outra coisa que não só isto, que não só este corpo, que não só este cérebro dentro deste corpo. Ele dá-se possibilidades a este cérebro de pensar outras coisas, seja lá o que for, não é? Seja lá o que for, mas essa possibilidade de pensar. Et on va considérer, il restera une partie vivante que pourra réunir le passé avec l'avenir. Portanto, esta ideia, seja o que for, esta parte viva desta concepção artística, plástica, vai criar esta união. Ora bem, vou acelerar, mas outra referência importante, de novo uma colaboração de artistas, à partida um conceito tradicional, apenas com as colocações do batistério, de uma zona auxiliar lateralmente. A sacristia é no topo, uma indicação diferente, colaboração entre o mesmo arquiteto que vimos em Essi e os artistas plásticos. De novo, aqui também a presença de Couturier, de alguma forma, a permitir que isto se faça com a satirização. De novo, ele se fará, não está diretamente ligado, mas dará o apoio a
Corbusier. Aliás, Corbusier vai ser, para Alain Couturier, o momento em que ele pensa uma outra possibilidade mais abstrata das formas. Embora aqui, neste caso em concreto, Corbusier não esteja a trabalhar a pureza das formas que propõe no estilo internacional. De qualquer maneira, a contacto com a teoria Corbusier, com o purismo, com a revista L'Esprit Nouveau, também é um ponto importante no pensamento da Alain Couturier. Ora bem, e aqui vou ultrapassar este texto, mas é só, queria só que vissem. Excelência, eu lhe remeto esta capela de betão, construída de temeridade, talvez, de coragem certamente, com a esperança que ela encontrará em si, como naqueles que subiram a colina, um eco daquilo que nós nela inscrevemos. Isto, há um bocadinho, eu referi esta questão dos espaços. Isto depende muito de nós. Há pequenas indicações e há muita coisa que depende do olhar, não é? E acho interessante aqui Corbusier estar a falar nisto, porque isto é um espaço de peregrinação e tem um caminho. E a ideia de caminho e percurso e do acesso até lá e do acesso em conjunto é qualquer coisa que se vai retomar também no século XX, na segunda metade do século XX. Por outro lado, queria-vos chamar aqui a atenção para uma coisa. A planta da Capela de Ronchamp só não tem geometria aparentemente, não é? Porque ela de facto tem todo um pensamento sobre medida que está invisível nas paredes, porque as colunas de sustentação estão integradas nas paredes. Mas essas colunas são pensadas e são espaçadas e relacionadas. Portanto, os suportes do edifício obedecem uma grelha e uma medida. E a ideia de medida é muito importante na arquitetura religiosa também, porque é qualquer coisa que é para nós também está ligado ao nosso corpo. E não conseguimos deixar de esquecer mais a medida, as proporções, a geometria da Igreja de São João de Verde de Távora, não é? No interior não encontramos decoração, tem excesso de informação do meu ponto de vista e, portanto, não se consegue encontrar uma lógica no interior em relação ao exterior. Mas percebe-se aquele edifício, rodeia-se o edifício passo a passo e o edifício é uma lição de relação entre medidas e uma relação de volumes calculados que quase não é preciso entrar no interior e já perceber os trajetos. Aliás, do meu ponto de vista, a excessiva informação do interior depois bloqueia mais do que comunica. Muito brevemente o interior de Ronchamp, lições sobre a iluminação. La Tourette, também aqui neste caso para os dominicanos, e um espaço que vai deixar, queria que revissem aqui o espaço da capela, aparentemente retangular, depois tem uma zona sobrelevada, mas aqui neste interior. Assumida referência para Cisa Vieira, lembram-se da grande janela horizontal do lado direito da Igreja de Parque de Canaveses, assumida referência. É uma ligação com o exterior ao nível dos olhos. Não é? Aliás, Cisa diz, quando explica a capela, ele refere as pessoas de pé veem a paisagem e têm esta ligação, mas sentam-se e já sobem ao céu. Não é? Já não têm possibilidade de ver a paisagem, mas quando estão sentados estão noutra atitude. Mas La Tourette, os poços de luz, até os poços de luz com reboco pintado de cores, que não vemos nesta imagem, mas só para referir, serão recuperados, serão trabalhados, e a luz em Corbusier, a luz em Luís Cane, é lição para muitas das nossas igrejas. Se pensarmos na Coração de Jesus em Lisboa, Luís Cane ali. Desenho a lembrar Luís Cane. Noutras situações,
Corbusier mais presente. Nada resiste ao tempo, a não ser pela pureza e integridade das formas, seja mesmo na mais extrema diversidade dos modos. E esta ideia de pureza e integridade das formas. Portanto, vamos tentar perceber como é que isto pode ser concretizado, não é? Há uma certa poesia das formas própria do âmbito do que é vivo e que é como uma água pura. As ideias, as relacionalizações apenas a perturbam. Esta indicação de um nível de percepção que está no sensível, aqui no Rigami, o itálico é dele, não é meu. Vejam como ele faz nesta obra, lá está por o século, como ele faz esta referência à linguagem da sensibilidade como capaz de ser aquela que é uma via que é o meio de transmissão. Não é? Um hierarquismo fixado em fórmulas, todo o sistema demasiado convencional do estilo, um simbolismo demasiado rotineiro são uma traição à liturgia. Levam, de facto, a pensar que ela está morta e que esteriliza o gênio humano. Ora bem, então, uma obra que terá uma dinâmica muito particular na história da arte sacra, pela solução dedicada a São Francisco, pela solução absolutamente original, pela colocação, isto é uma das partes do conjunto edificado de Pampulha, que Niemeyer foi encarregado de fazer. É uma obra que tem uma situação nova na utilização da parabólica, porque a parabólica é um todo, portanto não há, como em qualquer abóbada, nós não temos uma parede que vai sustentar uma cobertura. É uma realidade total. Não é? E é uma das grandes utilizações da tecnologia do tom armado. Não é? E por isso o Luís Cunha a dizer que é questão de saber usar o tom armado. E que Niemeyer tinha de facto aqui uma enorme concretização. Ora bem, todos estes arquitetos, muito mais que não é possível referir aqui, mas que nestas tendências de concretizações da aproximação dos fiéis à liturgia e do encontro de um espaço que promove essa aproximação, tiveram influência nos arquitetos portugueses e nós encontramos um movimento de inovação da arte religiosa que se constitui em 52, mas que depois se expressa publicamente em 53, e por isso é que estão aqui estas duas datas, a reunir um conjunto de intelectuais de várias formações, claro que um grande número de arquitetos, historiadores, escritores, enfim, artistas plásticos, não é? Com esse tal objetivo de aproximar o mundo laico ao mundo progressista católico, muito consciente da situação social e muito consciente das possibilidades da Igreja de intervir socialmente. João de Almeida, como há bocadinho falei, será, como padre e como arquiteto, uma figura de referência pelas viagens que faz e, quer dizer, pelos contactos que tem, Suíça, Alemanha, etc. Está com as últimas edifícios muito presentes no seu pensamento. Divulga aqui também em Portugal o pensamento de Alain Couturier e de Rigami. A obra de Rigami é muito sistematizada a nível das questões. Que a Larsa criou o XXe século coloca as questões de uma forma muito sistemática. Estadias na Suíça e contacto com a arquitetura suíça, não temos aqui muito tempo de desenvolver, mas vimos um exemplo há pouco, e das novas questões, e claro que este movimento, e pus aqui a expressão no boletim, mas tem muito mais do que o boletim. Há exposições, há conferências, há debates, tem uma expressão na intelectualidade portuguesa muito forte. Resultam disto algumas igrejas que são pioneiras na espacialidade e na conjugação das artes plásticas com a arquitetura. E uma delas é a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na aldeia de Arras, em Penamacor. Vejam as linhas convergentes da Assembleia,
alguns degraus separam a Assembleia do altar, mas a dimensão da Igreja promove a proximidade. Iluminação lateral da zona do presbitério é uma das possibilidades que nós vamos encontrar. Ana Tostões refere-a como um marco de modernização da arquitetura religiosa e refere isto importante do ponto de vista da crítica, porque o facto de ter sido construída numa aldeia não proporcionou a discussão que proporcionaria se estivesse numa cidade, mas, de qualquer maneira, a Igreja de Moscavide, que vamos ver já de seguida, ou à frente, criará essa polémica e será também uma expressão dos ideais do movimento de renovação da arte religiosa, mas não é da mesma quinta. O interior da Igreja de Armas. Ana Tostões tem esta vertente de de conjugar duas formações, não é? Ela é arquiteta, mas é também historiadora, e, portanto, junta as duas coisas. Espacialidade significante, capaz de promover, de dar a dimensão da condição humana e o sentido do sobrenatural. Ora bem, esta Igreja de Moscavide, que vai colocar duas zonas para a Assembleia, laterais ao altar, para além dos lugares na nave. Portanto, nós temos o altar a ser visto de três lados. Esta espacialidade, portanto, com a possibilidade de estar sentado aqui, estar sentado aqui, não é? Ainda também tem o reforço da evidenciação do altar por um baldaquino num formato de placa, mas com pintura de José Escada, mas que é uma indicação, como estão a ver, uma indicação de um lugar que tem a maior relevância na celebração. Iluminação lateral na zona do presbitério e iluminação difusa a partir da fachada do edifício. Pontos de luz que vão criar no espaço da Assembleia visualmente, não é? Um dinamismo e até uma sugestão de vibração, mas que ao mesmo tempo se difunde. Isto segundo as descrições, eu estive lá uma vez, mas quando estive, francamente, não estava com o olhar direcionado para ver estas coisas. Portanto, estou-me a basear mais nos comentários. Queria que relacionassem com esta igreja, que esta sim, em espaço alemão também, e que os nossos arquitetos conheciam. Também tem o mesmo tipo de solução, com o altar a ser visto pelos fiéis a partir de três lados. E esta igreja é considerada na história da arquitetura religiosa alemã, como vem aqui, como um dos momentos mais, ou o momento mais representativo. No nosso caso, nós temos Moscavide e temos a Igreja das Adas, não é? E depois vamos ter, mas já numa situação mais tardia, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Lisboa. Aqui no Porto, o exemplo, porque procura seguir as indicações da Igreja e do Concílio Vaticano II, nós temos a Igreja de Carvalho do Luís Conde. Neste primeiro momento, não é? Porque é impossível depois pensar as derivações. Ora bem, Nuno Portas faz a leitura deste espaço, mas vai colocar aqui estas questões, não é? A crítica fundamental dele é que não há qualquer tensão ou dialética dos espaços. A proposta da Igreja de Moscavide.
E achei isto muito interessante porque o texto dele, globalmente, é um texto de explicação da apologia, tem uma parte crítica e a parte crítica vai, de facto, ter correspondência com aquilo que ele vai propor quando integra com o nome de António Pereira e Pereira de Almeida a equipa que faz a Igreja Sagrada Coração de Jesus em Lisboa. E aí tem realmente tensão dialética dos espaços, diversidades de ocupações, embora tenha, que é exatamente responde a esta imagem. Portanto, isto aqui é um dos edifícios, do ponto de vista da herança do movimento de renovação da arte religiosa, é um dos edifícios fundamentais, que também dá lições para o Porto, não é? Mas em que nós temos um edifício que relaciona duas ruas. Portanto, aqui, nesta entrada, pela qual nós percorremos a rua e não temos a percepção de que estamos à beira de uma igreja, a não ser quando vemos a cruz e os sinos. Depois, uma outra ideia que é fundamental para o movimento de renovação da arte religiosa, que é um espaço que integra, para além do próprio espaço da igreja, um conjunto de serviços que interessam à comunidade. A ideia de espaço paroquial, mas ao serviço, não é? E neste sentido, nós encontramos uma ligação desta rua com a outra paralela e em todo esse espaço se pode atravessar até para ir de uma rua para a outra. Pode-se atravessar. Há biblioteca, há zona de residências para os sacerdotes em viagem, há jardim de infância, há lar de terceira idade, há um conjunto de serviços associados à igreja que tem uma outra relação com o entendimento do próprio serviço da igreja em relação com a comunidade. Completamente integrado no espaço urbano, completamente ligado a todos os outros edifícios. Não tem separação da realidade mais comum e pragmática. No interior, nós temos diversos níveis e temos esta iluminação zenital na zona do altar. Há aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque as devoções e as capelas são progressivamente retiradas do espaço da igreja, mas, por exemplo, aqui, porque o movimento de renovação da arte religiosa tinha muito em consideração a comunidade local onde era feito o edifício, elas estão aqui na cripta, as capelas direcionadas para os vários santos. Estão na cripta, não estão na nave principal, mas quem tiver uma devoção particular pode descer para a cripta. Aqui nós temos, então, a criar ritmos em diversas situações. Veja, as placas no exterior, há uma série de utilizações de dimensões das placas. O desenho desta igreja, convido a quem não for, é uma experiência fantástica de desenho de arquitetura. Aqui estou a dizer fantástica, não é a palavra adequada, do ponto de vista, não é a palavra adequada, mas é absolutamente extraordinário. É neste sentido. Porque tem a tal integração do desenho, do material e da simbologia que se procura ter. Todos os pormenores de desenho têm uma relação com tudo e o tratamento da luz cria, neste caso, eu acho, aquela via para o ecumenismo. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, achará este espaço um espaço agradável para pensar e meditar. Depois fica aqui a pergunta, que é, mas as igrejas devem ser espaço para meditar? Porque não terão que ser só isso, não é? Mas também é uma das perguntas que depois queria para debate, quer dizer, o que é que se espera agora do espaço religioso? É um espaço onde eu possa ir e, desligado de qualquer culto, encontrar um momento de reflexão, mesmo que seja um diálogo com qualquer coisa que me transcenda, mas fora do contexto, ou a Igreja tem que cumprir essa relação com uma determinada liturgia. Ora bem, queria chamar a atenção
atenção que esta igreja que nós já vimos agora, Sagrado Coração de Jesus, já é feita, embora no seu início seja durante o ponto de partida seja durante o Concílio Vaticano II, ela é acabada já posteriormente. Portanto, há aqui também uma quantidade de informação que os nossos arquitetos tiveram. Vou só chamar a atenção para esta introdução, porque as questões da reforma da liturgia, não é? E esta ideia de igreja, o seio da Igreja Assembleia, que é fundamental, muito desenvolvido nos textos, e nos vários capítulos vou chamar a atenção para para o capítulo 7. Aqui tem outra vez para refrescar aquilo que o movimento litúrgico vinha a dizer, não é? Que os filhos nela participem consciente, ativa e frutuosamente. Esta ideia. E a noção de que a liturgia provoca, ou pode provocar, implicar a realidade do dia-a-dia. Isto está ligado, não havendo separação. Portanto, isto é concretizado neste texto. Em relação à arte, nós encontramos aqui diretivas muito gerais. O que faz com que depois também tenha havido muitas possibilidades. Não é? Porque, vejam, seja cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo e a arte de todos os povos e religiões, desde que sirva com a devida honra e referência às exigências dos edifícios aritos sagrados. Pode caber muita coisa aqui, não é? Busquem mais a nobre beleza. Os semelhantes são menos. Busquem mais a nobre beleza que a mera suntuosidade, já tínhamos visto sempre. Na construção de edifícios, procure-se com diligência que sejam aptos para o desenvolvimento das ações litúrgicas e favoreçam a participação ativa dos fiéis. Portanto, não há também não poderia haver não há soluções que sejam apresentadas de uma forma muito restrita. Em relação às imagens, aconselho um número moderado, numa justa disposição. Aconselham a terem o parecer das comissões de arte sacra, a criação de escolas e de academias de arte sacra e depois a instrução dos clérigos sobre a história da evolução da arte sacra. Aqui dá-se sublinha-se, dá-se uma informação importante, porque nós temos, com frequência, uma solução arquitetónica que resulta do diálogo do arquiteto com o parco. E se não houver este diálogo, a solução pelos exemplos, a solução tende a não corresponder ao entendimento daquela comunidade. Portanto, o parco representando a comunidade, claro que no Nigino e Cisa Vieira é um caso de um debate contínuo, mas não só no Nigino, mas também, como vamos ver num dos exemplos na capela de São José de Quebrantões, o arquiteto José Fernando Gonçalves e o parco em conjunto a definir o espaço. Lembro a homilia do Papa Paulo VI, de 7 de maio de 64, aos artistas. O nosso é o Ministério da Pregação, de tornar-se acessível, compreensível e mesmo emocionante o mundo do espírito, invisível e inefável de Deus. Ora, nesta operação traduzir o mundo invisível em formas acessíveis e inteligíveis, vós, senhores mestres. A vossa arte consiste precisamente em captar os tesouros do céu, do espírito, em revesti-los de expressão, de cores, de formas, em torná-los acessíveis. Portanto, esta noção da arte como meio de acesso, não é? E vejam aqui, se estivéssemos privados do vosso concurso, o nosso Ministério tornar-se-ia balbuciente e hesitante. Teria de fazer um sobre-esforço, desculpem, aqui está separado, para se tornar artístico e até perfeito. Para atingir a pujança da expressão lírica da beleza intuitiva, seria necessário fazer coincidir o sacerdócio e a arte. Então, é necessário relacionar com aquilo que Alain Couturier tinha dito antes, não é?
O sentimento religioso penetra sem obstáculos em todos os sentidos do homem, como psicologia criadora. As almas simples são, por definição, almas únicas, nas quais as faculdades não trabalham cada uma por sua conta, mas cada uma pelo homem na sua totalidade, que se complementa por inteiro ele mesmo no âmbito de cada uma das suas faculdades. É este o estado ideal da criação artística e o estado ideal da vida religiosa e da criação religiosa. Isto indica que existe uma atitude do artista moderno perante a sua obra que é muito próxima da atitude religiosa. Bem, não sei se isto é verdade ou não, nem se pode ser entendido assim. É interessante é que um padre pense isto. É interessante que isto passe da hierarquia da Igreja também, como vimos no texto anterior, não é? Como aqui neste parágrafo de baixo. É interessante que isto seja também incluído depois na relação entre a formação cristã e a cultura, numa constituição pastoral que foi também fundamental e que nesta data vai ao encontro daquilo que tudo vinha sido feito, não é? Porque os vários elementos do movimento litúrgico trabalharam muito separadamente, em muitos casos, ou em comunidades restritas, para depois apresentar propostas e conseguir chegar a Roma, não é? Portanto, ter conseguido ser ouvido ou haver coincidência de pensamento, não é? É interessante. Ora bem, concretizando então no Porto, esta igreja tem, para nós, esta particularidade. O arquiteto tentou cumprir um programa e tentou adaptar aos resultados as orientações que tinha. Portanto, nós temos uma igreja completamente inserida na malha urbana, que torna completamente difícil tirar fotografias na globalidade. Tirei dezenas de fotografias dos muros laterais, mas nem sequer tenho aqui porque não tem expressão do ponto de vista da comunicação. E, portanto, é a primeira pedra. Em 67 leva a sejam precisos, quer dizer, as obras levam muitos anos e, portanto, ela é só sagrada em 76, embora já esteja a funcionar desde 79. De qualquer maneira, não com este aspecto na entrada, porque esta obra é já de 2000. Ora bem, fazendo um percurso aqui, é assim que chama Luís Cunha alpendre e adro. É assim, são as. Estou a usar. Nós poderíamos usar outras designações, mas, portanto, esta necessidade de um espaço de transição entre a cidade e o espaço religioso. Portanto, fazendo o percurso por aqui, entramos. A gente conhece este espaço, não é? Mas de qualquer maneira vamos lembrar. E ele, Luís Cunha, tenta, de uma maneira geral, concretizar estas consequências da reforma litúrgica. E temos então o percurso. Vai explicando, não é? Transformar todos os atos e ações conscientemente praticadas, assim a ideia de participação ganha profundo significado, compreendendo-se depois que certas posições funcionais tendentes a exprimir e facilitar os exemplares atos litúrgicos adquirem uma importância que, por certo, não teriam se por essa liturgia um acento contemplativo. Portanto, nós vamos ter o altar colocado de forma a que a Assembleia cria um ligeiro ângulo e, portanto, acompanha o espaço do presbitério. Vamos ter uma iluminação lateral, que na origem não tinha vitral, o vitral é colocado mais tarde, mas uma iluminação lateral do presbitério, de qualquer maneira, intensificando este espaço, ou a leitura deste espaço, em contraste com o resto. Queria que reparassem nas geometrias e há um jogo nesta igreja de retângulos ou de formas quadrangulares e retangulares
e de linhas oblíquas, que é interessante. O batistério colocado perto do presbitério, uma das proximidades que nem sempre é concretizada, mas que era desejada. De qualquer maneira, neste caso, aqui o Luís põe a hipótese de o acesso ao batistério ser feito sem ser pela nave, e portanto tem esta, como ele explica, não é? Esta simbologia. É um espaço de iluminação axial, zenital. O ambão. A dignidade do ambão é uma está nas orientações, exatamente pela questão da palavra, não é? E pode haver um ambão e uma estante, ou um ambão só. Muitas orientações até levam a esta ideia de poder ser só um ambão. O altar como mesa e a pedra, não é? Que aparece como o material fundamental, embora vejamos madeira, quando o arquiteto ou a comunidade querem acentuar a proximidade à ideia de ceia. Não é? A sede e a estante. A relação da nave com a tribuna, um contínuo espacial, imagens da tribuna para a nave e para a zona do presbitério, as geometrias ligadas aos vitrais e as geometrias no desenho do mobiliário. É interessante como a Escunha coloca os revestimentos cerâmicos na diagonal ou em ordenal e na relação que faz com as várias situações. A ver aqui na diagonal, aqui já em ortogonais. As direções da cobertura. A ideia de o coro integrado na Assembleia, não criando, não diferenciando os espaços. O presbitério que temos há pouco, faz toda esta relação de linhas, variações de ângulos. E depois algo que ficou um pouco, foi, não encontro nas orientações esta ideia, porque isto não era uma capela santíssima, o sacrário era para estar na zona do presbitério, como seria orientado, passou para aqui, mas isto era uma capela para casamentos, não era originalmente a capela santíssima. Agora, de facto, é a capela santíssima e também tem aqui os confessionários, aqui estão entendidos como um espaço de diálogo. A forma de tenda do sacrário foi da autoria de Luís Cunha, assim como este crucifixo, que era para estar na zona do presbitério. E a saída, de novo, a cidade. Ora bem, agora então vamos passar para a portanto, concretizando aqui no Porto, o mais próximo possível do ponto de vista da leitura do arquiteto, as indicações do concílio e a reforma litúrgica. Agora vamos passar para as duas capelas já inauguradas no século XXI e fazer um percurso no espaço. Queria só dizer, eu utilizei esta expressão do Jacques Rancière, que ontem utilizava no livro Estética Política, não tem nada a ver com isto. Mas eu acho que pode ser utilizada aqui. Bom, nestes dois espaços, uma das coisas que eu senti é a forma como os materiais estão relacionados entre si e a poética que surge daí.
Portanto, nós temos, nos dois casos, uma presença do edifício como objeto muito forte, uma realidade muito concreta e muito agarrada ao espaço. No caso da Igreja de Quebrantões, ela está tão agarrada ao espaço que precisa de muros e à realidade terra, que precisa de muros que contenham a terra lateralmente. Portanto, está abaixo do nível das cotas laterais. No caso da capela da Quinta de Santo Ovídio, do Cisa Vieira, ela está agarrada a um percurso naquele terreno e surge naquele terreno como um bloco branco, mas como vamos ver, há uma ligação em relação ao percurso que é necessário fazer, e que, com as árvores e com a inclinação do terreno, extremamente forte. Portanto, conjuga aquilo que vem da história internacional como edifício objeto, obra do ser humano ali, mas ao mesmo tempo uma forte relação com a espacialidade envolvente e com a natureza. Nos dois casos, queria que reparassem quais são os materiais que estão em causa e como eles se conjugam. E as propriedades físicas de cada um. E como se coordenam analogias e contrastes. Os valores de cor, as diferenciações das superfícies e o tratamento de luz. Portanto, a ideia neste percurso é percebermos as várias experiências que possamos ter nestes espaços. E serão, sem dúvida, diversas e por isso é que também o diálogo é importante. Ora bem, cá estamos nós então na entrada da Capela São José de Quebrantões. Portanto, uma zona pobre, havia um edifício religioso anterior, a Câmara cedeu o terreno incluindo nessa cedência a despesa de derrubar o edifício interior, mas não era exatamente neste local. De qualquer maneira, este espaço foi cedido para a construção, o espaço cedido pela Câmara, e o arquiteto é contactado porque o pároco conhecia o trabalho dele de Lisboa, porque entretanto o contactou para fazer as capelas mortuárias e depois das capelas mortuárias contactou para fazer esta capela. Inaugurada em 2005, nós chegamos a este espaço, também vindo deste lado, que é o lado norte, portanto, vindo daqui, é o lado norte, nós chegamos a este espaço sem detectar, sem dar conta, não é? Nós só vimos a dar conta, porque o que eu dizia era vir daqui, não é? Como vê, ela está aqui colocada num espaço possível, que a Câmara achou possível, mas está colocada num espaço urbano com uma linha férrea muito próxima e uma avenida muito próxima e fica incluída tal como a Igreja Sagrada de São José de Lisboa, fica incluída sem saltar à vista. Mas aqui há um espaço de transição que o arquiteto quis criar. E é este aqui, um espaço de comunicação que corresponde a este espaço em que já vamos entrar, onde ele colocou 12 cerejeiras. Ora bem, portanto, cá estão as 12 cerejeiras. Devo dizer que aqui não estão 12, aqui estão 16, porque era a primeira, esta planta do arquiteto, ele explicou, aqui estão 16, porque a primeira, ele pensou neste número para ocupar o espaço, mas depois o número 12 coincidia com o número dos apóstolos e, por outro lado, tinha uma relação muito orgânica a mais com o espaço, portanto, é 12. E, portanto, nós vamos fazer então este percurso por aqui e depois vamos fazer um percurso paralelo, que é por aqui, mas como já veremos, para ver os anexos da capela e o exterior da capela. Mas para já vamos fazer este percurso por aqui. Portanto, passamos o portão.
E do lado esquerdo temos aquela outra zona que dará para o segundo percurso, que já lá iremos. Não é? Estamos nesta zona, vamos ter as cerejeiras aqui e na parede do lado de cá este vão. Este vão é um espaço completamente simbólico, porque aqui nesta capela não se fazem batizados, mas é um espaço completamente simbólico, com água corrente, que criaria esta ligação com o exterior e que criaria uma ligação com todas as formas de batismo exteriores às igrejas na história da arquitetura religiosa, mas também com a ideia do batismo de imersão. Só está aqui como símbolo porque não tem outra função. E quando nós vemos este espaço, começamos a estabelecer relações com o que dizem os outros arquitetos, e Peter Zumthor, por exemplo, é um arquiteto que, conversando com o José Fernando Gonçalves, ele concordou que as coisas que diz e a maneira como tratou os espaços está aqui presente também. Como está a própria Mizunaro, como vão ver. Porque em todos os arquitetos isto existe, não é? O César Vera está sempre a dizer isto. Tal como em qualquer outra profissão, não é? Aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros pensam, são referências permanentes para nós. Ora bem, abordamos a porta e esta porta, a partida, parece uma porta muito pesada. Tem este puxador que também parece evidenciar este peso. Depois do facto, esta porta desliza completamente e vai transformar, como estão a ver, virou, e nós começamos a lembrar-nos da arquitetura japonesa, das soluções do Tadawand, das paredes deslizantes. Ora bem, portanto, estando nesta zona, entrando para aqui, como já fizemos, temos um revestimento de madeira. A marcação dos ritmos aqui é muito importante, porque entre os materiais, os ritmos, as pontuações rítmicas, nós temos a própria percepção do espaço e da significação do espaço. Portanto, nós estávamos nesta zona aqui, uma zona já coberta, mas de transição também. Para este lado vamos entrar propriamente na capela, na zona da Assembleia. Se formos por aqui, vamos entrar aqui para uma capela mortuária. Portanto, há a possibilidade desta capela mortuária ser utilizada por qualquer pessoa não católica, mas não entrará neste espaço, entrará no recinto por aqui, fazendo esta volta. Isto é uma pia de água benta, granito, este cilindro de granito é imponente e, portanto, como respeitando, passamos para aqui. Ora bem, então entramos neste espaço, neste trajeto nós entraríamos por aqui. A minha fotografia dos trajetos ficou desfocada, portanto, agora estou a utilizar. Entraremos por aqui, acompanhando esta parede, e chegamos à zona da Assembleia e do presbitério. Os módulos de betão colocados na parede muito legíveis a dar a ideia do percurso, e a zona do presbitério iluminada por uma parede integral de vidro. E aqui temos as referências a Miss Van der Rohe seriam muito possíveis, e por outro lado esta ideia de uma iluminação total atrás do altar. A escolha das cerejeiras foi por uma questão de mudar, a cor da folha mudar durante o ano na zona do adro. Aqui a escolha da trepadeira tem também a funcionalidade de se alterar a percepção. Ora bem, vejam, aqui a opção é o altar de mesa, o ambão em madeira também, portanto o altar de madeira, desculpem, o altar de madeira, o ambão em madeira e uma cruz
desenhada com extrema simplicidade, mas que tem um pormenor que me pareceu bastante interessante, que é a solução da ligação do encaixe dos braços com os verticais. A sede e os bancos da cola. Reparem no permanente jogo de reflexos. Isto é muito interessante porque é o exterior e o interior permanentemente em diálogo. Uma imagem para lá voltar. E os mesmos reflexos são também trabalhados quando nós abordarmos o sacrário, porque, por um lado, nós temos o sacrário, mas temos sempre o sacrário sobre a outra realidade exterior e o sacrário sobre os reflexos no vidro, não é? Há aqui um jogo de ligação do sacrário com todas estas informações. Portanto, ele está destacado, mas está sempre integrado. E alabastro, a pedra escolhida para o cubo, tem a possibilidade de criar, absorve a luz, mas também deixa ser atravessado por ela. Portanto, ele parece um foco de luz também em algumas posições. Sobretudo, isto intensifica-se com a relação com o metal e com o metal pintado de negro, não é? Porque a estrutura em alabastro, um contraste enorme. Bom, um efeito do sacrário. Geometrias e o tal encaixe da cruz. Outro ponto de iluminação. Portanto, nós temos uma descida do teto até a zona do altar. O andão estante. Uma imagem de São José que Laureano Ribatua quis fazer de uma forma quase naturalista. Portanto, não tem nenhum impacto, mas achou que seria mais elegante. As geometrias do desenho das cadeiras, o coro próximo do presbitério e chegando à capela mortuária que falei há pouco. Descendo a nós, ou quer dizer, não é descendo, mas é na direção da saída. O tal espaço com a possibilidade de ser usado por qualquer pessoa. Irene Vilar, com uma escultura expressionista, caráter, muitos aspectos informais e expressionismo na resolução deste Cristo. Ele está em gesso na sala dela no Museu de Arte Sacra, aqui no Porto, no Versailles. A saída. E de novo as cerejeiras e aquela cruz com a evidência da construção, não é? Na estrutura em ferro. As salas de apoio, aqui a cor e o contraste da cor com muito movimento moderno, aqui muito Corbusier, não é? Nesta relação de cimento, lembrar as unidades de habitação, lembrar todas as soluções. A ligação dos espaços de apoio que tem, sala de reuniões, cafés, etc., com o pátio exterior. Nós saindo, vamos agora fazer este percurso. Entrando então, o sino num dos muros. Nós temos um muro, este muro que contém as terras, o muro do outro lado. Este é o muro de separação deste percurso para aqui. Subindo, olhando, portanto, lá para baixo, no trajeto da igreja. Percepção da dimensão do próprio edifício. A cobertura de toda a zona adjacente de apoio e serviços. A cobertura de zinco da zona da capela e a visualização aqui a partir de cima da zona do presbitério. As cerejeiras e a cruz. E saímos. Agora passando para a capela Santo Vítor. Portanto, quando chegamos à Quinta de Santo Vítor, em Lousada, uma quinta do século XVIII, nós
estamos neste lugar a ver a entrada e vemos a capela ser assim. Não temos verdadeira percepção do lugar. Entrando na quinta, virando à esquerda, temos um portão de acesso à capela e então a capela surge com esta forma. Nós temos que percorrer este caminho. Tem aqui o que nos lembra imediatamente todas as volumetrias de Cisa Vieira que se expandem em formas cúbicas. A sacristia, nós vamos ter que passar por baixo da sacristia. Mas é esta, portanto, a sacristia está aqui, não é? Nós temos que passar por aqui. Subimos estas escadas e depois chegaremos a este espaço. Fazendo o percurso então. Portanto, um declive, temos que subir. Percepção. Vejam, há todo este reboco branco, há esta ideia de passar por baixo da sacristia e há a pedra que é conjugada com o reboco branco. Subimos os graus, chegamos a este espaço, que no seu limite está todo rodeado e muito perto por árvores. Não me foi possível, como já vão ver aqui à frente, tirar uma fotografia frontal porque não ter distância. Tive que ir buscá-la ao trabalho de um outro fotógrafo. Ora bem, e aqui temos uma coisa interessante recorrente a Cisa Vieira, que é, isto não é só um muro, isto é uma indicação de uma cruz. Esta pedra, se for colocada aqui em cima, tem espaço para ser colocada aqui em cima, desenha uma cruz. E isto é uma ideia muito interessante, porque em Marco de Canaveses, Cisa Vieira tem marcado no chão, quase não se vê, com a diferença mesmo na entrada das placas de mármore, uma fenda maior que tem uma indicação de cruz, e depois tem uns azulejos que quase não se vêem, pequenas indicações de luz de cruz no azulejo branco que quase não se vê. Mas são estas sugestões que são muito próprias dele. Portanto, é aqui que encaixa a pedra. Estamos a fazer este percurso no lado e, portanto, esta foi a imagem que eu não consegui tirar. O Fernando Guerra é um fotógrafo de arquitetura e, portanto, teve outros recursos que não eu. Esta já é a minha. Nós vamos entrar aqui e vamos... há aqui uma proteção em couro para além da porta e temos de imediato estas duas formas, não é? Dois pontos de iluminação. No topo da capela nós temos este ponto de iluminação e temos aqui luz que ilumina esta cruz. Esta parede é curva como é no Marco de Canaveses. Portanto, o efeito da parede curva, uma parede de uma grande espessura, que tem uma pedra translúcida a limitar a cruz. Do outro lado, a sacristia e o ponto de luz, aliás, 3 focos de luz que vão iluminar também o altar. Portanto, vejam como é trabalhada aqui a iluminação da cruz, deste ramo, e a luz sobre o altar, aliás, um foco absolutamente diferente. Quando nos aproximamos da cruz, nós temos a parede betão à vista. Tem as zonas de junção das placas à vista, tem toda a rugosidade. Esta capela tem muita informação a nível tátil. E tem uma pedra delicada e translúcida. A aproximação aqui, a pedra é esta, quando nós metemos a cabeça neste espaço, que é bastante grande. É assim. Portanto, muito larga e a estrutura em madeira a sustentar as placas de betão. Em relação ao altar, pedra única, ligada à pedra do chão. Portanto, nós entramos sobre pedra, granito, o altar é de granito, e depois as zonas laterais têm outro vestimento. Mas faz esta indicação do caminho e altar, e a mesma pedra.
mobiliário. Portanto, aqui esta imagem foi para se perceber a ligação. Não, estas zonas têm mobiliário, não é? Em geral, desenho do arquiteto. O sacrário está na sacristia. Mas a sacristia tem uma conjugação muito interessante a nível da declinação de materiais. É um contraste de rugosidades e das perezas, e depois tem um foco de luz no chão, que ilumina tudo isto. Como se Muito menos 10. Muito menos 10. Mas vai acabar. Da sacristia para a igreja, portanto, para a capela, desculpem, esta visão dentro da sacristia, a sensação visual da saída. Retornamos as árvores em redor, passamos por aqui, e só e aqui o que é no exterior o fundo da cruz. E achei esta afirmação interessante, não é? Uma boa arquitetura litúrgica não é uma boa planta que satisfaça as regras da liturgia, mas há de ser um espaço dentro do qual se envolva uma liturgia, quer dizer arquitetura. Acho que ora bem, isto dá, em relação a tudo isto, e já deixando, ainda temos uns minutinhos, peço desculpa, não demorei mais. Mas eu não tenho resposta para a pergunta que deixei no final, não é? Que espaço religioso é que agora queremos? Não tenho resposta, quer dizer, nem eu mesmo não tenho. E se calhar cada uma das pessoas tem uma, e se calhar é quase impossível entrar em acordo. Mas talvez vai refletir um pouco de o que é que de facto agora se pretende com o espaço religioso, não é? Porque há muitas propostas de espaços que sejam, sobretudo, espaços de meditação, de tranquilidade, de recolhimento, de possibilidade de, pelo menos simbolicamente, desfazer aquilo que impede a nossa ligação a um todo, não é? Mas esses espaços estão abertos, respondem aos objetivos da Igreja. Esses espaços devem ser fomentados, mas noutras circunstâncias, como por exemplo na Câmara de Londres há um espaço para sanitário, um espaço na Câmara. Toda a gente pode ir para o espaço, mas não é um espaço de culto, não é? Mas não sei, o que é que vamos perceber? Pois, eu agradeço à professora Leonor Soares. É verdade que o tempo foi ultrapassado, mas perfeitamente justificado. Quer dizer, foi um convite e um percurso longo por várias experiências arquitetónicas muito sensitivas, há que dizer, com mais ou menos liturgia. Seja como for, ainda temos 5 minutos. Se houver alguma questão ou alguma observação, façam favor.